Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. O primeiro vídeo que eu gravei aqui nesse canal em fevereiro de 2017 foi sobre a salvação. Chama A Salvação é por Graça e de Graça. Naquela época só umas 2 ou 3 pessoas seguiam o canal e mesmo até hoje esse vídeo não teve muitas visualizações. Parece que não é visto como um assunto muito importante. Algumas vezes eu já até falei de novo sobre o sacrifício de Jesus e que a salvação já está garantida. E na minha cabeça eu pensava que todos os que me acompanham aqui tinham esse assunto bem esclarecido. Mas outro dia eu estava conversando com um amigo que acompanha o canal e no momento da conversa falei sobre quando formos para o céu. E aí ele me disse, eu estou me esforçando para isso. Foi aí que me dei conta que ele não tinha certeza de que estava salvo, de que ia para o céu sem sombra de dúvida. E na mesma hora eu resolvi trazer esse assunto de volta. Porque apesar de não parecer tão importante para algumas pessoas, para mim é a coisa mais importante que um cristão tem que saber. Ter certeza da sua salvação. Se você não tem certeza absoluta que vai para o céu, por favor, assista esse vídeo com atenção. A certeza da salvação traz uma paz muito grande para a sua mente e para o seu coração, além de fortalecer sua fé. A incerteza da salvação não ajuda ninguém. Quer ela tenha sido ensinada na sua igreja, ou você tenha aprendido sozinho através da condenação do inimigo, ou mesmo por não se achar digno. Seja lá qual for o motivo, muitos cristãos vivem essa incerteza, essa insegurança eterna. Eles não sabem se vão mesmo para o céu ou não, independente de qualquer coisa. Eles sabem que Jesus deu a vida por eles, mas pensam que se alguma coisa der errado, se eles cometerem algum pecado, vão acabar perdendo a salvação. Só que não é assim. A verdade é outra. E o inimigo da sua alma não quer que você tenha certeza da verdade. Ele ama a dúvida e quer que ela permaneça no seu coração e enfraqueça a sua fé. Por isso eu preciso te assegurar da sua salvação e acabar com essa incerteza que assombra muitos cristãos. Antes eu achava que só os católicos tinham essa incerteza da salvação. Porque eu me lembro bem da minha infância, quando eu ficava fazendo contas de quantas Ave Maria e quantos Pai Nosso eu tinha que rezar por dia para poder ir para o céu. Isso realmente me preocupava. Mas depois eu acabei descobrindo que muitos evangélicos também não têm certeza total da salvação. Eles sabem que foram salvos pelo sacrifício de Jesus, mas acham que podem perder essa salvação se cometerem um pecado, se falharem com Deus. Para eles a salvação não é garantida. Tudo depende da sua performance, das suas atitudes. Se você fizer tudo certinho, o sacrifício de Jesus funciona. Se pecar, a morte dele na cruz não adianta nada. O seu pecado anula o sacrifício de Jesus e você vai para o inferno. Só que isso é uma enorme mentira do inimigo. O apóstolo João escreveu em 1 João 2:1: Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O problema é que a incerteza da salvação é muito usada o tempo todo por algumas igrejas para controlarem os seus fiéis. E essa incerteza também é usada pelo inimigo da sua alma para te manter debaixo da condenação e do medo, porque o medo faz você duvidar do amor e do perdão de Deus. E o que o apóstolo João escreveu sobre o medo? 1 João 4, 18, 19. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas como eu posso ter certeza da salvação? Quem me garante que eu vou para o céu?
Você pode ter certeza lendo e acreditando no que a Bíblia diz a respeito. E quem te garante é Jesus, que deu a vida para garantir a sua salvação. Antes de Jesus, a fórmula para ser salvo era guardar a lei de Moisés. Não só os 10 mandamentos, mas outros 603 mandamentos a mais, todos descritos nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Quem tiver interesse pode ler, são muito interessantes. Antes de Jesus, se você cometesse um pecado que não fosse mortal, poderia oferecer um animal em sacrifício para limpar esse pecado. Normalmente era um cordeiro ou um bezerro, o primogênito mais saudável do rebanho. Só que a lei de Deus é perfeita e por isso nenhum homem conseguia cumprir a lei totalmente. Jesus explicou essa verdade quando falou lá em Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado no tribunal. E quem chamar seu irmão de idiota está sujeito ao fogo do inferno. E ele disse nos versículos 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não cometam adultério. Mas eu lhes digo que quem olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério no seu coração. O que Jesus estava explicando é que guardar a lei era muito mais do que só fazer boas ações. Você tinha que guardar os seus pensamentos, seus desejos e seus sentimentos. O que para um ser humano comum é praticamente impossível. Eu sei que existem muitas pessoas que conseguem controlar os seus impulsos, manter os seus pensamentos em guarda a maior parte do tempo. Só que ninguém é perfeito o tempo todo. E se você desobedecer qualquer um dos 613 mandamentos, você é responsável por violar toda a lei. É isso que está escrito em Tiago 2, 10 a 11. Pois qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se você não adultera, mas mata, torna-se transgressor da lei. É claro que muitos podem escutar isso que eu estou dizendo e falar, eu não adultero nem mato, tudo bem. Mas e quanto aos outros 611 mandamentos? Você guarda o sábado conforme manda Êxodo 28 e 9? Usa roupas sem misturar tecidos diferentes, como manda Deuteronômio 22, 11? Você só come animais considerados puros que estão na lista de Deuteronômio 14? Celebra as festas anuais e vai 3 vezes para Jerusalém para comparecer perante o Senhor no templo, conforme manda Êxodo 23, 14 e 17? E ainda tem mais um monte de coisa que você nem sabe e não segue, não faz. Lembra, são 613 mandamentos. Na época de Jesus, muitos doutores da lei e fariseus se consideravam santos, porque guardavam toda a lei, pelo menos achavam que guardavam. Mas o próprio Jesus desmascarou a hipocrisia deles em várias ocasiões. Foi por isso que ele disse em Mateus 5, 20, eu lhes digo que se a sua justiça não for melhor do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. E isso assustava muitas pessoas, porque eles achavam que os seus líderes religiosos eram os mais santos e mais corretos de todos os homens. Mas Deus, que conhece o coração de cada um, sabia que era só uma fachada. Como Jesus falou lá em Mateus 23, 5, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. E hoje ainda é assim, infelizmente, muitos líderes religiosos têm aparência de santo, cobram atitudes santas dos seus seguidores, mas eles mesmos são tão falhos como todos os outros. Só que não querem admitir e nem deixar aparecer. Mas como diz Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. E Romanos 3,23, todos pecaram e se afastaram da presença de Deus. É claro que o ser humano não se acha mal. Quem se esforça para fazer o bem e tenta fazer o que é certo, se acha uma boa pessoa.
E muitas filosofias do mundo pregam que o ser humano é bom por natureza e que Deus está dentro de cada um de nós. Mas infelizmente isso também não é verdade. As pessoas se esquecem que ninguém pode enganar a Deus, nem mesmo os anjos conseguem. Jesus afirmou em Marcos 10:18, ninguém é bom, só Deus. E ele sabe muito bem o que estava falando. Mas se é impossível cumprir a lei, então como podemos ser salvos? Como vamos ter alguma chance de ir para o céu? Paulo escreveu em Romanos 8:3, Deus fez o que a lei não podia fazer por causa da natureza humana. Deus condenou o pecado na natureza humana fraca, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma humana para acabar com o pecado. Ou seja, Jesus pagou a fatura, liquidou a nossa dívida com a lei, como Paulo explicou muito bem em Colossenses 2:13 e 14. Deus nos ressuscitou junto com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Lembram o que eu falei? Que antes de Jesus, se você cometesse um pecado que não fosse mortal, a lei exigia que você oferecesse em sacrifício um animal para limpar esse pecado? Pois é, vocês lembram daquela história de Moisés no Egito? Lembram da última praga, a morte dos primogênitos? O que os filhos de Israel fizeram para o anjo da morte não entrar nas suas casas? Eles celebraram a primeira Páscoa. Foi assim, cada família pegou um cordeiro puro, um animal mais saudável do rebanho, o primogênito, e o sacrificou naquela noite. O sangue foi usado para pintar as ombreiras das portas das suas casas. E quando o anjo da morte passou pelo Egito, ele foi proibido de entrar nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Isso aconteceu como uma ilustração do que Deus ia fazer muito tempo depois. Quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado por ele, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E como está escrito em 1 João 1:7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se vocês lerem de novo a história da crucificação, vão comprovar que Jesus foi morto na Páscoa. Enquanto os judeus celebravam a Páscoa de Moisés e matavam o cordeiro, eles também estavam matando um outro cordeiro, um muito mais importante, que tinha sido enviado por Deus para de uma vez por todas fazer o sacrifício supremo e livrar todos os homens do anjo da morte. Foi por isso que o véu do templo rasgou no meio, está lá em Lucas 23:45, e a Arca da Aliança desapareceu. É claro que os sacerdotes tentaram encobrir essa história, mas ela só foi vista de novo por João, lá no Apocalipse 11:19. E por que ela não está mais na terra? Por que Deus tirou a arca daqui? Porque nela estavam as tábuas da lei, que eram o símbolo da primeira aliança de Deus com seu povo. O que foi que Jesus disse aos seus discípulos na última ceia? Marcos 14:23 e 24. Ele tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos e disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Deus fez uma nova aliança com os homens, enviando Jesus para morrer pelos pecados de todos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo escreveu em Hebreus 9:15, ele é o mediador de uma nova aliança. E no versículo 28, Cristo ofereceu-se uma vez só para levar os pecados de muitos. Mas como muitos dos discípulos dele eram judeus e foram criados na lei de Moisés e viveram debaixo da obrigação da lei a vida inteira, vários deles tiveram muita dificuldade de se libertar dela, inclusive até alguns fariseus que se converteram. É por isso que lemos lá em Atos 15:5,
Alguns da seita dos fariseus que tinham se convertido diziam que era necessário circuncidar-se e guardar toda a lei de Moisés. Mas o próprio apóstolo Paulo, que tinha sido um fariseu fervoroso, depois que se converteu, combateu firmemente essa doutrina de seguir a lei para ajudar a salvação de Cristo. Na sua carta aos Gálatas, ele escreveu assim, Gálatas 2,16: Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. E aos Efésios, Paulo escreveu, em Efésios 2, 8 e 9, Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E essa é a explicação clara do grande apelo da doutrina de obras. A salvação não vem das suas obras para que ninguém se glorie. Quando você acha que vai ajudar Jesus a te salvar fazendo boas obras, você está primeiramente desprezando o sacrifício que ele fez e todo o sofrimento que ele passou. Depois, você está querendo se apresentar a Deus com as suas boas obras para poder mostrá-las com orgulho. Veja, Deus, como eu sou bom. Olha tudo que eu fiz, eu mereço ser salvo. O sonho do homem é provar para Deus que ele consegue se salvar sozinho. Só que ele não consegue. Salmo 49, 7 a 9, está escrito, ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua alma, pois não há dinheiro que pague a vida de uma pessoa. Por mais dinheiro que tenha, ela não consegue garantir que nunca vai morrer, nem que vai viver para sempre. Então não tem como alcançar a salvação através das suas boas obras. Em Tito 3,5 está escrito, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. E Romanos 10,4 fala claramente, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É claro que esses versículos e ainda mais uma tonelada de outros são um enorme pesadelo para os adeptos da salvação por obras. Porque eles realmente querem ter algo para apresentar a Deus, querem chegar perante Deus de cabeça erguida, cheio de orgulho, mostrando tudo o que conseguem fazer sem a ajuda dele. Mas não é assim que Deus quer que você se apresente a Ele. Tiago 4,5 diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então a coisa mais importante que você precisa saber para ir para o céu é que nenhuma das suas boas obras, suas sessões de oração, suas penitências, doações, sacrifício, jejum, privação, nada disso vai te levar para o céu. Para ter a vida eterna, você tem que acreditar em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por você e ressuscitou. Você tem que recebê-lo como seu Salvador, reconhecer que só Ele pode te salvar. João 3,36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, primeiro, reconheça que Jesus é o Filho de Deus, que Ele deu a vida para te salvar, e que sem Ele você não vai conseguir. Aceite Ele como seu Salvador, abra o seu coração, peça para Jesus entrar na sua vida, entrar dentro de você, e isso está lá em Apocalipse 3,20. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Essa é a versão em inglês da Bíblia King James. As versões em português falam, entrarei em sua casa, mas dá na mesma. E é importante fazer esse reconhecimento usando palavras, falando para Deus, confessando verbalmente, porque está escrito em Romanos 10, 9 e 10, se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
E esse reconhecimento, essa aceitação, você faz só uma vez na vida, porque depois que Jesus entra em você, ele não sai mais. É claro que as mudanças que ele pode promover na sua vida vão depender da sua submissão a ele, porque ele não força ninguém, mas isso não tem nada a ver com a sua salvação. Mas aí alguém vem e fala, nós precisamos guardar os mandamentos. Provérbios 19:16, o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. João escreveu em 1 de João 3:24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Só que no versículo 23, antes, ele explica, o seu mandamento é esse, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Ah, mas Jesus não disse lá em Mateus 16:27, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos e recompensará cada um segundo as suas obras. Não foi isso? Sim, verdade. Mas essa é a sua recompensa pelas coisas que você fez aqui na terra, não a sua salvação. Foi por isso que o profeta Daniel escreveu lá em Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitas pessoas vão morrer de vergonha quando chegarem no céu e descobrir que estão lá só por causa do amor, misericórdia e perdão de Deus, que não fizeram nada para retribuir. Acreditam em Jesus, acreditaram nele a vida toda, mas nunca fizeram nada para ele nem por ele. Viveram a vida única, exclusivamente para si mesmos, e às vezes até passando por cima dos outros. Como você acha que essas pessoas vão se sentir no céu? Lá ninguém tira onda com a cara de Deus, ninguém debocha dele, ninguém finge ou engana. Jesus disse em Marcos 4:22, não há nada encoberto que não vá ser revelado, e nada que se faz escondido que não venha a ser descoberto. Todos no céu vão saber o que você fez ou deixou de fazer ou fez por maldade, e a sua recompensa vai ser dada de acordo. Você vai carregá-la para a eternidade. Eu penso que algumas pessoas nem precisam ser mandadas para o inferno. Vergonha e desprezo eterno já é um castigo bem forte para muita gente ter que carregar o resto das vidas. E vai ser a vida eterna. Mas pelo menos elas vão viver no céu e não morrer no inferno. Tudo isso porque Deus, no seu enorme amor, na sua maravilhosa bondade, quer que todos sejam salvos. Como está escrito em 2 de Pedro 3:9. O Senhor tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam e sejam salvos. Então você precisa saber, sem sombra de dúvida, que a sua salvação já está garantida por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E ninguém, nem nenhuma criatura pode tirá-la de você. Ah, mas e se eu negar a Jesus? Pedro negou 3 vezes. Se arrependeu, Jesus perdoou. Ah, mas e se eu não for fiel? 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ah, mas e se eu pecar? Nós já lemos. 1 João 2:1. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, tenha fé no amor, na misericórdia, no perdão e na salvação que foi dada a você gratuitamente por Deus. Renove a sua fé nele, tenha confiança para todos os dias da sua vida, porque nós vamos nos encontrar no céu. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.